Esse vídeo é para você que está sentindo algum tipo de bloqueio para começar uma tarefa. Ou porque você tem tanta coisa para fazer que você se sente paralisado, ou porque fazer essa tarefa vai te levar a dar um salto muito grande na sua vida e você está com medo e não quer sair da zona de conforto, ou simplesmente porque você não acredita muito naquilo, no fundo você acha que aquilo não vai dar em nada e por isso você não quer fazer. Tirando essa última opção, que aí eu acho que você não tem que fazer mesmo, pensando na primeira e na segunda opção, às vezes a gente só precisa passar através de um bloqueio. E eu vim aqui falar uma coisa que funciona para mim, que é meio contraintuitivo e que não vou falar coisas clichês como divida a tarefa em vários mini passos, não é sobre isso. Eu vim falar sobre o poder do nosso inconsciente nesta execução. Tem uma coisa que a gente pode fazer relacionada ao nosso inconsciente que vai nos ajudar a iniciar uma tarefa e terminá-la. A gente precisa antes compreender que o nosso inconsciente tem um poder sobre nós que nós mesmos desmerecemos. A gente acha que está muito aqui claro que as coisas são como a gente está vendo. E às vezes a gente não encontra estratégias de sair desse ambiente de bloqueio que a gente se encontra simplesmente porque a gente está desmerecendo o poder desse subconsciente para iniciar essa tarefa. Bom, existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que não têm problema em iniciar a tarefa, mas ela tem problema em continuar a tarefa e finalizá-la. E existem as pessoas que têm muito problema em iniciar uma tarefa, mas que quando começa não consegue parar e fica às vezes 8, 10 horas fazendo a mesma coisa, sem comer, sem tomar água, sem ir ao banheiro. Bom, eu sou do segundo tipo, mas independente do seu tipo, eu acredito que esse exercício do inconsciente vai te ajudar. E você só vai me falar se funciona ou não se você testar. Por quê? Não venha desmerecer sem antes testar. Gente, ritualização com intencionalidade. Rituais, o poder dos rituais não é uma coisa extraordinária, um acesso a outros espíritos e extraterrestres, não é isso. O ritual é a gente falando com o nosso inconsciente, é a gente falando com a nossa parte simbólica, a nossa parte que não fala e que a gente mesmo não tem muita noção disso. Por isso se chama inconsciente, a gente não está consciente dessa parte. Só que o inconsciente governa a nossa vida muito mais do que a gente imagina. E o que eu vou te contar aqui é uma tarefa simples? É, mas é uma tarefa simples que funciona. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar nessa tarefa. E você vai pensar qual tipo de energia essa tarefa demanda de você. Por exemplo, às vezes a sua tarefa é uma questão familiar, às vezes é uma questão profissional, às vezes é uma questão profissional acadêmica, às vezes é uma questão executiva, você tem que executar alguma ação, sair do lugar, ir em tal loja, voltar de tal lugar, ou talvez é uma ação mais artística. Não sei qual é o tipo de coisa, mais criativa, diríamos assim. Você vai pensar nessa energia. Pense nas energias, nas vibrações, sabe? Essa coisa que não tem nome. Eu não vou falar nome porque nenhum nome define essa coisa que eu estou querendo dizer. Mas você concorda aqui comigo que quando você está numa energia de família, é uma energia. Quando você está numa energia de romance, é outra energia. Quando você está focado, resolvendo questão de documentos, é outra energia. Quando você está preocupado em fazer uma análise crítica de algum texto, é outra energia. Você concorda comigo, né? Então tá bom. Então concordamos que cada coisa tem sua energia. Você vai pensar, você não vai precisar nomear, não precisa falar o que é. Mas lembra alguma tarefa similar a essa que você tem que fazer, que você está bloqueado? E que tipo de energia você precisou para fazer essa tarefa? Outro momento da sua vida, qual que era a energia? Você pode pensar, não era energia familiar, não era essa energia emocional, era uma energia mais fria. Mas era uma energia mais fria com o quê? De criatividade. Tá bom, imaginou qual que é essa energia. Você vai fazer uma ritualização de intencionalidade. Você não vai precisar necessariamente de um papel, de uma pedra, de um incenso, de um aroma, de uma luz colorida, nada disso. Ritualização, até beber seu café é um ritual, dependendo da maneira como você faz. Então, a ritualização é uma coisa que você pode fazer só na sua mente. Mas se você for uma pessoa mais do concreto, você pode simbolizar isso sim, através de algum objeto, uma pedra, um incenso que se acende, alguma coisa que te ajude. Você vai imaginar, você vai fechar seus olhos e você vai abrir o campo. O
que é abrir o campo? É como se você estivesse criando uma bolha energética, onde você vai começar essa tarefa. Dentro dessa bolha energética que você criou, existe essa energia. A energia para fazer o que você precisa fazer. E como exatamente você vai fazer isso? Você pode simplesmente fechar os olhos e fazer este movimento com as suas mãos. Você levanta as suas mãos, abre as suas mãos e determina: o campo para execução da tarefa X está aberto. E aí você vai sentir essa energia. Você vai determinar com você mesmo que então você vai utilizar esse campo e que você, para sair desse campo, você vai fechar o campo. Você vai falar: o campo para execução da tarefa X está fechado. Você vai fechar. Se você vai parar para fazer alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo, você vai fechar esse campo. E para você abrir, você vai abrir esse campo. É um ritual, parece besteira, mas vai ajudar. Esse ritual de intencionalidade ajuda a iniciar e ajuda a não ficar se dispersando tanto a todo momento, porque você sabe que você está focado ali com aquela energia. Gente, hoje foi apenas uma dica prática e rápida, porque eu não queria deixar de fazer uma coisa que eu gosto muito, que é vir aqui gravar o vídeo para vocês. Mas eu espero que seja de muito bom uso para vocês, porque para mim tem funcionado. Eu deixo aqui um grande beijo a vocês e até mais!